Buscadores da Verdade, meu nome é Gabriel Araújo. E o meu é Gisele Gil. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Verdade Cruzada. Hoje a gente tem convidado especial, os dois primeiros convidados do nosso podcast. Estamos no episódio 6 e vamos falar sobre política. Antônio, Joel, queria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho de vocês. Começa com os mais velhos. Ordem alfabética. Quanta gentileza política. Então vamos lá. Meu nome é Antônio. Só começo. Nós somos fundadores, amigos do Gabriel, fundadores do podcast Narrativa, que também é um podcast não só sobre política, né? Sobre as narrativas da vida, né? Um dos temas é a política. E eu trabalho como servidor público na Justiça do Trabalho. Sou professor de cursinho também, de Geografia e História, do Emancipa. Já fui filiado em partido político, gosto, política é uma das minhas paixões. E estamos aí, pro que daí vier. Funcionário público não trabalha, né? Então, vamos lá. Tá, isso já é uma conotação política. Só é o primeiro corte. Então, bom, meu nome é Joel, sou de formação engenheiro civil. A gente faz parte, aí, como o Antônio falou, do Narrativa, né? A ideia foi justamente porque cada um tem um lado, né? Cada um tem uma história. Então, a gente fala de narrativas. Então, foi um nome meio viés, meio político mesmo, mas a ideia não é essa. É levar os pontos de vista para cinema, teatro. A gente fala muito de anime. A gente fala de tudo, na verdade, né? Quem não tem o que falar, fala de tudo. E a ideia é essa. Também já atuei na área pública, já fui filiado a partido, já também fui candidato, já fui presidente de partido. Então, mesmo que formalmente, então a gente está aí. Vamos falar desse tema que é uma porcaria, detesto falar disso. Só viemos, eu falei isso, vamos lá porque é pro Gabriel, porque eu não tenho mais a mínima vontade de falar desses negócios. Tá complicado, né, Joel? Tá difícil. O Joel é traumatizado, sabe traumas? Ele tá Não, revisitando que na verdade trauma. eu ainda Ele tá perguntei, revisitando né? trauma. Pode ir armado? Ele tá revisitando um trauma. Você pode pegar e encarar isso aqui como tá no analista. Boa. Aí você tira os seus traumas, tira as suas feras e Vou você enlouquecer vai... vocês, então. Né? Aí você sai leve daqui, tranquilo. Mas eu vou falar uma coisa, eu e o Antônio, a gente tá bem mais calmo, né? Bem mais tranquilo. Bem mais. Isso. Que A gente até... já foi Ele é pior. acelerado igual o Gabriel, gosta de falar rápido. Pode falar mais devagar. Tá, ok. Não, mas é porque você não tá entendendo, ele não fala bem, parece que tá com 2 ovos na boca. Não. Mas o Gabriel, eu falei, ele foi dando uma trabalhada, ele foi... E ele veio falar de esquerda, né? Mais ou menos. Na verdade, a gente vai falar direita e esquerda, tanto faz, né? Mas ele veio vestido hoje de MST. Que absurdo isso, gente. Tá vendo? Vários preconceitos políticos aqui já foram estabelecidos na conversa. Mas uma coisa legal a gente frisar e pontuar que é diferente. Política a matéria mesmo, filosofia política, sim. do que a política, por exemplo, que o Joel vivenciou, que é a real política. Do que partido, né? Política partidária. É outra entendeu? coisa. Porque a política em si, como teoria, é uma das atividades mais nobres que o ser humano inventou, né? Legal. Nasceu junto com a filosofia. Aí veio a política partidária que cagou toda a filosofia e misturou tudo. Acabou tudo. Então, vamos começar? Vamos lá. Primeira pergunta da noite. Qual é a diferença entre esquerda e direita? Você começar a falar? Não pode falar, a gente vai Vamos. Vai começar em 1780? Então, primeiro de tudo... Vamos para a França primeiro? Isso que eu ia falar. Mas é importante essa diferenciação de direita e esquerda no sentido posicional. Você fala, Antônio, como assim posicional? Porque sempre fala a direita de quem e a esquerda de quem você está. Então, hoje em dia, ela é muito mais posicional do que era teórica. O início, como você mesmo falou, foi lá na Revolução Francesa, que quem tinha certos interesses à direita, lá naquela nova república que foi fundada, na queda da Bastilha, etc., e os jacobinos, que eram mais revolucionários, à esquerda, entendeu? Então é isso, quem tinha os interesses da burguesia ficou à direita, dos grandes proprietários de terra, e quem tinha os interesses do proletariado, que na verdade nem se chama proletariado naquela época, o proletariado foi uma terminologia do Karl Marx, mas
que tinham os interesses do povo, da plebe, Sim. que seria o correto, da plebe, ficou à esquerda. Então aí começa o meu primeiro discordar, né? Porque esse negócio de, foi da plebe porcaria nenhuma. Na verdade era o seguinte, os caras do lado da direita, eles queriam continuar com a monarquia. Sim. E queriam criar uma constituição para tirar o absolutismo, que é na França, né? O Louis lá criou o absolutismo. Então eles queriam manter a monarquia, achavam que deviam manter o regime, mas com uma constituição, com norma, com regra. Uma monarquia parlamentar. Né? É o que todo mundo tenta fazer até hoje, né? O Inglaterra, presidente Exatamente. Eles queriam copiar a Inglaterra. E do outro lado, mas ainda assim ia continuar. Reis, duques, né? Ia continuar o regime. Do outro lado, não eram plebeus, é que os plebeus, quer dizer, eram plebeus, mas não eram da plebe, não eram os trabalhadores, por isso que veio plebeu. Eles não tinham títulos, mas eram os comerciantes, Os eles líderes, eram... Os donos dos burgos. eles eram os burgueses, não foi feito pela ralé, pelo povo, pelos Não pobres. foi o cara que pegava na enxada que falou lá pra França. Plebeu, porque não tinha. Então, assim, só pra gente trazer isso daí, porque ao longo da história que a gente vai divulgar, essa narrativa de que foi o povo que foi lá, não foi bem assim. Não, é porque isso foi importante eu ter falado, porque isso há uma desonestidade intelectual de uma forma de fazer a narrativa da que você constrói de lá e traz pra cá, isso. né? Exato. Mas é importante deixar claro que nenhuma revolução foi feita por povo. Até porque o povão mesmo, tá trabalhando, tá se fudendo, tá precisando, mas ele não consegue fazer revolução. Entendeu? Então, alguém tem que pagar essa conta. O que acontece, o que o povo normalmente faz são rebeliões. E alguém sequestra essas rebeliões. E aí sequestra a pauta, que foi exatamente por exemplo o que aconteceu na marcha de 2013 aqui no Brasil. Vamos chegar lá. Entendeu? Então você vê claramente que é isso. O povo tá revoltado, aí todo mundo sai. E aí quem tá mais organizado sequestra essa pauta e fala, não, eu sou representante do povo. Então, na verdade, se você for olhar todas as revoluções, até as mais esquerdistas, como Revolução Cubana, Revolução Russa, etc., até elas, se você for pegar com a lupa, foi quem estava mais organizado, e quem estava mais organizado não era o povo. Nesse caso dos plebeus, inclusive, e aí vem o povo, eles estavam mais próximos do povo, realmente, porque eles não tinham títulos. Exato. Então, eles não eram nobres. Então, não, eu sou povo. Gente como a gente vai ouvir muito isso esse ano. Vocês estão querendo me dizer que o que aconteceu na Revolução Francesa é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Não, não é. Mas assim, o que a gente está querendo, por exemplo, pelo menos a minha ideia de posicionamento é dizer o seguinte, o que é direita e esquerda? A direita e a esquerda, por assim dizer, eram pensamentos extremamente, né, eles eram opostos. Uns queriam manter o status quo, o regime, mas com menos poder para os nobres e mais poder para aqueles que seriam estavam surgindo, né? Os políticos, uma nova camada, surgiram os políticos. Os outros, eles daí talvez se dizerem progressistas, porque eles queriam um progresso, que era aquilo para eles, e os que até tem algumas, lendo você fala assim, quem inova é da esquerda, que eles queriam inovar, ou seja, não queriam mais a nobreza no comando e queriam ali aqueles que estavam tentando crescer, mas não podiam porque não tinha título. E aí, por isso que se posiciona até hoje, quem defende um lado e quem diz que defende o outro. O que acontece nesse tempo de 1780 até agora é que houveram, o que o Antônio falou, alguns sequestros, algumas apropriações, de um lado e de outro. Exato. Tá? Sempre importante. Não existe. Eu acho que é bom os ouvintes e para ter mais maturidade política na construção do debate, tirar essa visão maniqueísta. O que é maniqueísta? O bem e o mal. Quando a gente está falando sobre certos valores, não tem o bem e o mal. Não tem certo e errado. Não tem. Então, do ponto de vista, quando você vê filosófico, não.
Não é que... sempre vai ser certo ou errado pra quem? Certo ou errado o quê? O que aquela situação precisa? Entendeu? E aí nasce até outras coisas políticas. Por exemplo, o pragmatismo, ele é exatamente isso, pragmatismo. E mais um adendo só nisso, né? Às vezes, a intenção, o objetivo final não é ruim. Ele até que é bom, na teoria. Mas como se faz na prática até chegar naquele ponto? Sim. É como tudo, a teoria escrito lá ficou bonitinho. Mas na hora que alguém quer colocar em prática, surge o ser humano. E aí começam as divergências, né? Aí começa a entrar os interesses pessoais ou interesse daquele grupo e não interesse daquela população e daquele povo que eles diziam representar. Isso dos dois lados, tá? Não, isso é do ser humano, onde coloca a mão... Esse que é o grande lance. Então, quando a gente vai discutir quais são os valores da direita, quais são os valores da esquerda, primeiro de tudo, a direita de quem e a esquerda de quem? Entendeu? Por exemplo, pegar hoje no Brasil... Hoje no Brasil, vamos trazer para o Hoje no Brasil, por exemplo, todo mundo, por exemplo, pro bolsonarismo hoje, Sim. todo mundo tá à esquerda do bolsonarismo. Por exemplo, o bolsonarismo acha, de verdade, eles acham... Eu antes, no começo, achava que era má fé. Mas, de verdade, hoje, eles acham que, por exemplo, o Fernando Henrique e os tucanos são de esquerda. Sim. E se você for olhar os anos 90, o que foram os anos 90, nunca que as políticas de PSDB eram de esquerda, entendeu? Mas, para ele, Bolsonaro, o bolsonarismo, né, que o bolsonarismo ele vai para além do Bolsonaro. O bolsonarismo é um fenômeno político para além do... O Bolsonaro vai morrer, porque, na verdade, a gente pode um dia conversar só sobre o bolsonarismo. Porque ele é um fenômeno político interessante. Interessante, ele conseguiu aglutinar todo mundo que está revoltado. E ele conseguiu, mais ainda, sequestrar a pauta antissistema, que era uma pauta de esquerda. E olha que maluco hoje. Hoje a esquerda defende o sistema e o bolsonarismo quer derrubar o sistema. Mas, Antônio, é fácil você querer derrubar o sistema quando você... Quem assume poder vira liderança. Exato. É fácil você ser a pedra. Exato, mas o bolsonarismo, ele foi o que mais perto chegou de influência, de derrubar as instituições, eles estando no poder. Entendeu? Então, a gente pode entrar na narrativa do que foi o 8 de janeiro, mas independente disso, aquele evento foi uma afronta às instituições. Você pode chamar de tentativa de golpe ou você pode chamar de vandalismo. Ok. Só que foi uma afronta às instituições. Ninguém nunca na história do Brasil tinha arrancado a porta de um ministro e cagado na mesa de um ministro. Entendeu? Não por falta de vontade. Essa é o grande lance. O bolsonarismo conseguiu dar voz e vez e coragem, mas aí não sei a que ponto, e aí outra discussão mais complexa, a essa revolta. Que era uma coisa que era de esquerda. Então, entendeu? O grande resumo, apesar que a gente estava começando, mas eu vou fazer o meu grande resumo de direita e esquerda. Você falou do quebrar sistema, tirar sistema. E você falou que ainda não por assim. Hoje, no Brasil, o que eu vejo, até participando assim, de movimentos políticos, de acompanhando, hoje eu estou completamente fora da política de trabalho, partidária, essas coisas. Então, assim, e a minha visão ela é um pouco mais neutra em algumas posições, porque eu vejo o movimento na entranha. E aí pode ser um resumo, né, um corte legal. Hoje, para mim, direita, esquerda, centro, liberalismo, tudo é o seguinte. Quem está no poder, quem quer estar no poder e quem é os trouxa que eu vou enganar. Quem é o grupo, para não falar os trouxa, quem é o grupo que eu vou me apropriar da bandeira ou que eu me sinto mais à vontade para tentar trazer para o meu lado. E vou dizer o seguinte, nessa análise de bolsonarismo, lulismo, petismo, não importa o cara que vai ser, ele vai analisar o seguinte, aonde eu tenho massa suficiente para tentar voltar para o poder. Porque não adianta você pegar uma bandeira e falar assim, não tem ninguém. Sim. Então, mesmo que às vezes eu não goste de algumas bandeiras, eu vou abraçar. Porque eu preciso desse pessoal. E aí você vai ver em discursos de caras de direita, porque eu não quero entrar no mérito do nome do cara, do político, né, pessoa, até para mas tanto de um lado como de outro, e fala o seguinte, você vê
pelo discurso, pela sua prática mais íntima ou pelas suas ações, que nem sempre, ou na verdade ele não está nem aí, ou ele não concorda com aquilo. Mas no discurso em geral, quando é político, ele vai falar daquelas pautas porque ele precisa daquele grupo arregimentado para ele ter votos suficientes, senão não adianta. Vai ser um louco... Isso aí o João está falando, é política na veia. É na veia. Ele está falando assim, eu preciso de gente para poder representar uma força política e aí então eu vou sequestrar ou chamar ela de direita ou de esquerda. É isso aí. É isso. Mas do ponto de vista teórico, é importante primeiro, não é uma pergunta, não é simples você definir direita e esquerda em binário. O espectro político mais correto é uma cruz. Porque eu tenho como, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de costumes, e há o mais complexo ainda, que é uma diagonal. Social, né? Que é do ponto de vista, não é nem social, que é o ponto de vista internacional ou nacional. Então nós temos uma direita que pode ser conservadora e pode ser liberal, entendeu? Nós temos uma esquerda que pode ser conservadora e temos uma esquerda que pode ser liberal. Nós temos uma direita que pode ser internacional, que os bolsonaristas chamam de globalista. Nós temos uma direita que pode ser nacionalista. Nós temos uma esquerda que pode ser internacional, que na sua vertente chamava internacional comunista, que ela pensava no mundo como uma grande comunidade. Que é a origem. Que é a origem. E nós temos uma esquerda nacionalista. Entendeu? Então, por exemplo, o brizolismo. Depende do grupo. Então para você ver como não é simples. O espectro não é binário. Tem como você dizer, esquerda e direita. Entendeu? Não é. Você pode defender. Que é o problema hoje, né? O bolsonarismo faz isso. Às vezes o cara vai lá e defende alguma coisa. Você é canhoto. Né? Posso trazer para a política aqui de Guarulhos agora? Por exemplo, essa semana eu vi um negócio que tem um deputado do DEM, não, do PSD, deputado do PSD, que elogiou, parabenizou um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, que ele é do espectro esquerda, e aí o Bolsonaro ligou e falou assim, vem cá, você tá me traindo? Que negócio é esse? Como assim? Aí o cara falou, olha, primeiro, que o cara não é mais do partido que você detona, ele tá no outro, que é mais pro centro, então assim, e você nem sabe o que eu falei, então vamos conversar, pessoal, então é só uma fofoquinha do Sim, eu li isso aí. Porque assim, cara, por exemplo assim, eu já não sou mais, como é que é, não binário? Eu sou uma direita e esquerda. Você é não binário, Você tem um gênero fluido. Porque tem coisa o seguinte, essa terminologia que negatória, né? Mas isso é normalmente quem fala, eu não sou nenhum nem outro, é de direita. Normalmente quem fala, eu não sou nenhum nem outro, é de direita. Não é. É o seguinte, os outros são covardes. Então, os outros caras são covardes. Tem muito covarde. Eu tenho uma opinião que assim, hoje o político ele virou um bom jogador de futebol. Qual é a analogia que eu faço? Antigamente eu gostava de futebol. Na época do Romário, na época do Edmundo, eu gostava, porque os caras vestiam a camisa, você falava assim, você viu o cara, você viu o time. O cara beijava a camisa, aquela paixão. E aí começou, aí o Edmundo foi sair pra jogar no Vasco, Palmeiras, Flamengo, Romário. Eu falei assim, mano, mas o cara tá se vendendo. E aí, eu trago isso pra política assim, hoje, o cara que é político, ele não tá nem aí qual é a linha do partido. Ele quer massa de manobra para se eleger. Me fala hoje, na sua maioria, tá? Eu sei que existem exceções, mas na sua maioria, qual é o político que é fiel a uma ideologia? É só falar pro cara e falar assim, mano... Então, a maioria que eu vou te falar é de esquerda, mas o pessoal da esquerda radical, mas eu vou te falar o seguinte, no poder, eleito, nenhum. Não, o Eduardo Suplicy. Não, nenhum. O Eduardo Suplicy. Nenhum. Me fala uma coisa, uma votação do Eduardo Suplicy de direita. Não tem, cara. Todas as votações que o PT votou com o Centrão, ele votou junto, ou ele vai contra o partido. Não, mas é a fidelidade partidária. Então não é a ideologia. Não, 100% ideológico, se você está no poder, se você está eleito,
Zero. Salvo o risco de você não voltar na próxima. Não, velho, nós temos. Não tem. Eu acho não. Eu vou te dar dois exemplos. Eu vou te dar dois Maria exemplos. pode ser Maria Helena. Não, Depois Maria- o Suplicy tá gaga, ele já não sabe nem não, o que ok. ela Não, mas Maria Helena. Lembra da Maria Helena? A Maria Helena foi expulsa do PT exatamente por ela fazer um voto ideológico e fundou o PSOL. A Maria Helena, o Chico César, que eu nem gosto deles. Nem gosto desse... Começou a falar dele e já caiu tudo. Mas tem gente, sim, tem. Eu não consigo identificar a gente da direita. Da direita não, porque a direita é muito mais pragmática. 100% mas pode assim, ser um pouquinho, mas 100% defensor da sua ideologia, porque é o seguinte, se o cara é Há muito de 100%... maturidade também, porque há muita coisa que eu mesmo vou falar por mim. Há coisas que eu defendia... eu tenho 39 anos. Há coisas que eu defendia 9 anos atrás que eu não defendo mais hoje. Você vê que não há uma certa maturidade política, e aí não é questão mais de você não é fiel, ideologia, mas você vai amadurecendo. Você vai falando, pô, na prática isso vai dar merda. Cara, você vai amadurecendo, o grande entendeu? problema é esse, prática. Porque tem coisas que você fala assim, Porque a puta, na teoria é teoria isso é bonitinha. lindo, mas na prática, entendeu? Então, eu queria ouvir, qual a sua opinião sobre o que a gente está falando? Eu quero saber o que leva uma pessoa que ela tem um ideal, né? Ela defende aquilo, ela vai contra os outros, não sei o que. Depois de um tempo, ela pega e fala, eu vou para outro partido. Se aquilo que ela defendia era uma verdade para ela, aquilo deixou de ser uma verdade? Então, é que não dá para falar para os outros, né? Você quer falar da teoria e depois eu falo na prática? Então, exatamente. Então, na teoria, é o que eu estou falando agora há pouco. Existe o lance da maturidade política. Eu já vi gente saindo de partidos mais radicais e indo para partidos mais moderados, exatamente porque ele viu que aquela ideologia, na prática, sabe aquela frase que fala assim, o ótimo é inimigo do bom? Então o cara fala assim, eu não vou conseguir fazer o ótimo, porém eu vou conseguir fazer o bom. Mas para fazer o bom eu tenho que me moderar. Foi exatamente, por exemplo, o que aconteceu com o Lula. Se você for pegar os discursos do Lula de 89 e comparar com o Lula de 2002 e comparar com o Lula de agora, o Lula... Agora não dá pra comparar. Então, é isso que eu tô falando. O discurso dele agora não é mais dele. São três O discurso dele não é dele agora. São 3 discursos, entendeu? O Lula de agora tem que abstrair de todos os registros históricos, inclusive dele. Porque só vai contra ele, então é melhor. Mas até o último mandato dele. Entendeu? É Então, há muito do Lula de conveniência e há muito do Lula de maturidade política. Há muito mesmo que ele viu assim. Então, mas uma você não coisa é concorda? caneta na mão, caneta na mão é outra coisa. Então, mas você não concorda que a pessoa ela amadurece, no caso? Ela vai amadurecer, mas o ideal, aquilo que ela sempre sonhou, tem que ser o mesmo? Ela não ficar pulando de partido em partido? Posso falar prática agora? Fala aí. São alguns aspectos. Eu não vou direto dar voadora nos caras, porque nem sempre é só maldade. Sim. Quando você fala não só de... Porque, vamos ser sinceros, tá? Ideologia política hoje, acabei de falar, para não dizer 100% que não tem, vamos dar um 99% que não tem. Não tem. Hoje, nas eleições, de fato, na prática, você tem que fazer algumas... ela é mais matemática do que teórica e filosófica. Porque tem partido que você não tem chance de se eleger. Tem partido que não tem condições de montar uma chapa. E aí eu falo de ideologia. Nós temos, por exemplo, eu vou falar do que está mais perto. Porque a política mais raiz, a política mais próxima da gente, é a municipal. Porque você fala com o candidato do vereador, no seu bairro vai ter 255 candidatos a vereador, se for aqui em Guarulhos, agora menos, porque a legislação assim o fez. Mas assim, é muito mais difícil você falar com um deputado do que um candidato a senador. A proximidade dele. A proximidade do povo brasileiro é a municipal, para quem então é o vereador, coisa e tal. Então vamos falar desse que é mais prático, porque aí depois você só muda isso para outras esferas, que matematicamente é a mesma. Por exemplo, você tinha, por exemplo, eu conheço, vou falar de Guarulhos, sem citar nomes, obviamente, vereadores que estavam num partido de massa, que tinham muitos vereadores, e ele falou assim, olha, apesar de minha ideologia estar mais para cá, aqui eu não me reelejo.
Eu não tenho condições porque, por número. Você precisa ter coeficiente eleitoral, você precisa ter... E às vezes você tem um cara com uma estrutura muito maior que a sua, muito mais conhecido. Você não vai competir com... Você não tem chance. O que ele faz? Ele migra para um outro partido, às vezes mais radical, ou mais de extrema direita, ou mais à extrema esquerda, tudo faz. Ou às vezes mais moderado, porque ele não está olhando isso. Ele está olhando a oportunidade de Ele ser está olhando a eleito. oportunidade de ser eleito dentro de um espectro que ele possa defender a causa. Então, às vezes, ele nem gosta muito, mas ele fala assim, meu, eu tenho que ir mais pra cá, porque aqui eu tenho chance. Ali eu não tenho. Não, o exemplo agora é do próprio Eloy Pettá. Gente, o Eloy Pettá, que na minha opinião é o melhor prefeito da história de Guarulhos. Será que é de Guarulhos? Não. O Eloy Pettá foi o prefeito que revolucionou Guarulhos. Eu posso falar. E ele foi fundador do PT. E fundador do PT de Guarulhos. Só que internamente ele perdeu, porque tinha que perder mesmo. Já tentou várias vezes, perdeu as últimas 2 eleições. E era a vez do Alencar. Que eu gosto dos dois. E o Alencar vai sair como PT. O Eloy, rasgando a história dele partidária, ele saiu do PT, foi pro Solidariedade, que é onde ele pode se candidatar. Entendeu? Agora você vai falar, o Eloy Pettá deixou de ser de esquerda? Não, eu não acredito que o Eloy Pettá deixou de ser de esquerda. Mas centro-esquerda, né? Que todo petista... Isso é outra coisa, né? A galera gosta de fazer uma falsa equivalência entre o bolsonarismo e o petismo. E não é. Porque o PT nunca foi de extrema esquerda. Nunca foi. Nunca Qual foi. partido que a gente teve de extrema esquerda aqui? O PCB, não PCdoB, PCB, que é o Partidão, Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB, o PSTU, o PSOL, agora o PSOL, pro Boulos ser candidato a prefeito, ele moderou muito mais o discurso, mas o PSOL de 2006... Esse é um bom exemplo. É. Olha só, de você ser extremamente radical e falar assim, se eu for radical assim, não vou ganhar a eleição. O Boulos. O Boulos, ele tá parecendo um mocinho, ele não é. O Boulos ele tá fazendo exatamente o que o Lula de 89 para 2002 fez, é o que o Boulos tá fazendo. Porque eu, graças a Deus, entendeu? E o próprio rezo para que não dê certo. e o próprio PSOL. O PSOL era um partido Extremamente muito de esquerda aguerrido, tanto que o PSOL nasceu de uma racha do PT, porque ele era o PT. A galera, isso é outra coisa. A galera acha que as coisas são homogêneas dentro dos partidos, e não são. Nem no próprio bolsonarismo. Não, mas é que eu falei Nem no próprio bolsonarismo. Tem um bolsonarismo mais radical, tem um bolsonarismo mais não vou dizer... Moderado? Não vou dizer moderado. Eu vou fazer uma analogia. Partido político. Partido, ele é normalmente ele é um recorte da sociedade. Então ele tem de tudo. Aquele que mais está perto de você, mas não necessariamente que você concorde com tudo e não tá todo mundo, porque se fosse todo mundo homogêneo não era partido, chamava unido. Então a grande questão é essa, um partido, e para ele poder realmente ter discussões internas, você tem que ter divergências. As correntes, né? As correntes, lógico, que são mais alinhadas. Né? Então, existem convergências ou, às vezes, pontos de vista, mas não são um contra o outro, né? Porque aí serão outros espectros. Mas é justamente isso. Então, um partido, ele pode ter aí a questão do direita e esquerda atual, na minha concepção, não ter nada de direita e esquerda teórica, como foi a primeira teoria, isso é direita e esquerda, que aqui está direita e esquerda do lado da França. Porque exatamente nesse aspecto que o Antônio falou. Dentro, e aí depende com quem você conversa, inclusive dentro do seu espectro. Sim. Porque é o seguinte, se você falar que você é a favor de políticas mais voltadas ao bem-estar social, coisa assim, o cara vai falar, você é esquerdista, você é comunista! Comunista! Você é um sindicalista, e não necessariamente você precisa ser. Também, e do outro espectro também, quando você fala, porque você tem ali, voltando ao que o André falou, eu ainda incluo o espectro social, né? Você tem o econômico, você tem o comportamento, dos costumes, a questão de social, você tem o internacional e o nacionalismo.
todo mundo. E aí vai depender do seguinte: quem abraçou a causa e como que ele vai fazer aquilo. Pode ser um nacionalista mais de direita, outra esquerda e assim por diante. Depende, velho. O que hoje o cara fala é: você é nacionalista, então você é de esquerda. Você globalista, então você está dando para o imperialismo americano, então você... É a necessidade de colocar a gente em caixinhas, né? Não é. A não é tão política... simples. Não é. A discussão madura sobre política, se você for ver, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa. Se você for fazer uma pergunta, se eu fizer, sei lá, uma pergunta de 20 aspectos, vou fazer aqui uma pergunta, por exemplo. Você é a favor... vou te dar um exemplo claro aqui. Armamento. Uhum. Muita gente hoje coloca como uma bandeira da direita o armamento. Mas, por exemplo, na China as pessoas... A revolução só foi feita, a revolução do Mao Tse Tung, por causa do armamento. Sim. Que as pessoas se armavam. Entendeu? Então, tipo... e até hoje as É pessoas a se armam. apropriação das bandeiras. Né? Eu vou pegar esse grupo que ele é grande, eu vou trazer pra cá que o outro leve. E a galera hoje vende como o armamento ser uma pauta da direita. Mas, velho, outra coisa. LGBT, comunidade LGBT. Hoje todo mundo defende que é uma pauta de esquerda. Mas quem inventou o GLS antigo, que foi o movimento dos homens gays da Filadélfia por causa da AIDS, era um movimento de direita. Por quê? O direito humano. E nem só direita, né? Você tem uma outra coisa que chama liberalismo. Isso! É porque a gente tá falando de direita e esquerda, mas tem algumas Tem coisas aí. muita coisa no meio do caminho, né? Mas é que o liberalismo sempre foi da direita. Agora dos anos 2000 e pouco pra cá, que inventaram o social-liberalismo, dizem que seria o PT. Mas o liberalismo do Adam Smith... A gente tem que começar a entender o seguinte. Você colocar aquilo como sendo uma vertente, e não é. Ele é uma ideia. A grande diferença é o seguinte: são ideias e objetivos e formas de você executar. Então, por exemplo, o liberalismo é uma coisinha que assim, liberalismo não é de direita. Não é. Ele é uma ideia, uma concepção. E aí o seguinte: o que é direita e esquerda no âmago é o seguinte: por exemplo, marxista. É isso que eu falo agora, marxismo, não existe marxismo de direita. Então, aí a teoria é o seguinte: a teoria marxista, que não é esquerda, é a teoria marxista, ele entende o seguinte: só é de esquerda quem é marxista. Ponto. Não, tem isso aí. Se ele não é marxista, você não é de esquerda. E até no máximo ele é progressista. Ele chama, os marxistas chamam... E aí vem o progressismo, que é o antepassado do cara ser... vamos progredir, vamos mudar, vamos ser mais liberal. E aí vem uma ideia, então isso aqui é liberalismo, e a partir de agora isso é só de direita. Não é. Tanto que, por exemplo, tem gente que pensa, eu acho que o Bolsa Família é necessário, eu acho que o ProUni é necessário, eu acho que a divisão de riqueza, mas eu defendo o livre mercado. Eu acho que menos governo, mas o governo tem que fazer a parte dele sim. Para equiparar, mas eu sou a favor do capitalismo, eu sou a favor do trabalho, eu sou a favor... Então é o seguinte, o cara deixou de ser esquerda política. Não, ele tem um... Então, assim, esses espectros aí pegando sua frase agora, era até meio contraditória. Eu sou capitalista e sou a favor do trabalho. Não, o capitalista é a favor do capital. Quem é a favor do trabalho é o trabalhista, que é outra vertente política. Mas é o trabalhista. Seguinte, se eu sou capitalista... Mas é muito radical. Não tem essa. Eu tô falando assim, não é radical, na verdade assim, eu estou sendo... radical, é a palavra correta, radical. Mas sabe por que é radical? Não no sentido que as pessoas entendem que radical é alguém extremista, não. Radical é de ir na raiz, eu estou indo na raiz do problema. O que eu tô falando é o seguinte, não existe mais raiz. Porque a raiz... Na sua opinião. Ela mudou. A raiz, quando foi criado lá, era num mundo, numa forma de... Era outro tipo de se botou na prática e de repente na prática... Hoje, o que eu estou tentando dizer, para hoje, ninguém pode fixar que você é uma coisa porque você defende uma ideia dentro de várias outras ideias que você pode ter. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, na raiz lá, por exemplo, do marxismo é o seguinte: você é marxista? Não, então você não é de esquerda. Ponto. Não importa se você defender 99% da pauta de esquerda.
Não, e detalhe, Logo, dentro do próprio marxismo, existem os reformistas e os revolucionários. Então, assim, Entendeu? Que é outra treta, entendeu? Então, tipo... a grande questão hoje na minha cabeça é o seguinte, velho, o que é direita e esquerda? É num contexto geral de que viés a grande maioria das suas, não digo das ideias, mas dos seus objetivos, da forma de fazer alguma coisa. Porque tem certas coisas, por exemplo, um objetivo maior lá, que é o mesmo objetivo de um cara de esquerda, esquerda e um direita. objetivo. Só que é o seguinte, a Esse forma forma- dele chegar naquele objetivo Isso. é política mais de esquerda ou é uma política mais voltada para o cara de direita. Mas o objetivo o objetivo às comum. vezes é o mesmo. Para fazer um resumão, tem um cara que é um historiador da internet, eu até recomendo para as pessoas assistirem o Wikileaks, que ele é maravilhoso. E ele, na minha opinião, ele tem um... O Wikipedia não vai lá, porque senão vai mentir. Ele fez um resumo que eu achei maravilhoso, uma frase, ele fala assim: a direita vai defender melhor eficiência. Muita gente fala que é liberdade, não Isso, é. é eficiência. A direita, ela defende melhor eficiência, não é liberdade. Esse Não. papo que quem fala direita e liberdade é só você ver, por exemplo, Não. os ultradireita não defendiam liberdade. Então, mas é outro Mas aspecto, não, é mas, outra não, setinha. mas os ultradireita defendem eficiência. Todo mundo. O espectro inteiro da direita, da moderada até a radical, ela defende eficiência. Não interessa como, mas ela defende eficiência. E a esquerda, seja a moderada, a radical, ela defende igualdade. Entendeu? Então a treta geral é essa. Igualdade ou humanismo? Não, igualdade. É que aí vai para o seguinte. Igualdade. Aí vem a grande diferença. Por que aí eu vi essas definições? Por que das definições terem mudado de novo, assim, ou a forma de falar? Porque quando você pega o cara falar um tempo atrás, falava de direita e esquerda, ele falava o seguinte: o que é de direita? O que é esquerda? A esquerda defende o trabalhador, o capital lá, né? O trabalhador, na verdade, o trabalhador. A igualdade, ele quer dar condições iguais para todo mundo, não importa qual. Não importa se isso vai fazer ficar menos eficiente. Não importa. Não é, a questão não é nem eficiência. É o seguinte, eu quero... Não é nem... Eu quero a maldade. Eu quero a maldade. Eu vou falar da maldade. A maldade é o seguinte, porque as palavras, elas têm... Né, você dá um significado conforme a tua necessidade. Mas a maldade das interpretações é o seguinte, ela quer igualdade, não importa o que precise ser feito. Se vai ser na força, se vai ser tomando... Sim. É igual, não importa. E a direita, ela não se importa, por exemplo, a igualdade não quer diferença de classes, que é todo mundo. E a direita não se importa com a diferença de classes e ela acha que tem que ter mesmo porque é assim que funciona. Aí vem a questão... Ela até naturaliza, né? É natural. Ela acha então, que é natural. eram essas, basicamente, aí com uma vírgula para cá, uma vírgula para lá. Deixa eu fazer só uma interpretação. Você falou que é natural. Mas o pouco que eu estudei sobre humanidade, a desigualdade não é inerente, inclusive, ao nosso instinto? Então, aí, posso interromper? Pode, aí pode. é por isso que a interpretação e a nomenclatura que o Antônio fez mudou. Porque quando você lê isso, você fala assim, então a esquerda é boazinha, E a direita é ruim. e a direita é do capeta, porque ela quer que tenha rico e o pobre Se foda. o extrema necessidade. E algumas interpretações podem falar assim, poxa, então a esquerda é maligna porque ela quer dominação total, só tem ditador nesse negócio. Isso aí. Então a direita é boazinha. Então, para tentar equiparar as interpretações, até porque hoje você não pode mais dizer que você é só uma coisa ou só outra, é justamente por isso, aí veio essa interpretação, olha, uma é igualdade e a outra é eficiência. Como é que você quer igualdade e como é que você vai fazer eficiência? A maldade não está mais na igualdade ou na eficiência, nas duas palavras. A maldade vai estar em como você chega na igualdade e como você chega na eficiência. Isso aí. Que é onde eu interpreto a sua definição de para que espectro maior você está indo, de um lado por outro, em direção aos extremos. Porque esses extremos, ao contrário de uma linha, na minha visão, é um círculo, eles se encontram. Essa é a teoria da como é que é o nome do Cavalusa?
A ferradura. A teoria da ferradura. O extremo vai fazer até se encontra. Então, assim, quanto mais você quer igualdade à força, você vai para um extremo. E quanto mais você quer eficiência à força. Eficiência à força, você vai para aquele extremo. Então, assim, por isso que eu tô falando. Não, E na prática, os dois regimes viram opressores. No final, os dois são opressão. Mas, Agora eu vou tacar fogo. mas eu posso responder a sua pergunta do natural? Sim. Então, você... Repete a pergunta aí. A pergunta é a seguinte, é complementar o que eu ia fazer. Ser humano enquanto instinto. Lá atrás, 12 mil anos atrás, coletores e caçadores, quem é que mandava o negócio era o mais forte, fisicamente falando, que oprimia. Depois a gente começou na agricultura. Começou a agricultura, quem começou a oprimir? Quem acumulava riqueza, quem produzia mais, que era mais forte, que era mais eficiente na produção. Não na produção, né? Pra segurar, né? Da segurar. E eu tô aqui, meu irmão, é facada, não quero nem saber. Né? Era o cara que arava, né? A pergunta que eu tenho é o seguinte, cara, na história da humanidade, vamos falar aí de pelo menos 8, 9 mil anos, quando que a gente não teve um regime opressor, quando a gente não teve a desigualdade? A desigualdade é uma constante, né, na nossa sociedade. A gente nunca deixou de ter em momento nenhum da história. Se vocês me conhecem, por favor, me falem, porque Vamos lá. em 8 mil anos de história, eu nunca vi acabando a desigualdade. Isso é uma teoria política, inclusive, de direita e esquerda da França, que eu não lembro o nome dos autores, que fala o seguinte: todo ser humano é bom. Então, eu ia falar sobre isso. A sociedade que o desvirtua. Rousseau, ele fala isso. Todo ser humano, o bom selvagem, até. É o nome. Todo ser humano é bom, a sociedade que o corrompe, por isso tem a necessidade de fazer o contrato social. E aí vem da o John Locke é o contrário, né? O John Locke ele fala, o ser humano é mau. Todos os homens são maus, o John Locke. Por isso que tem que ter o Leviatão, tem que ter o Estado para violência, para pôr ordem. Para regimentar. Entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, sendo tentando ser bem assertivo, olha o que você falou. Todos os casos, todos os exemplos que você trouxe, você falou da sociedade. Sim. Então, se você está falando da sociedade, não é da natureza humana. Você está falando da sociedade. A sociedade sempre ditou a regra. Seja a sociedade tribal, seja a sociedade civilização, seja... Então, se você for falar a natureza dos homens, você tem que olhar para o homem selvagem. E se você for olhar o homem selvagem, o mais próximo que a gente chegou disso, de olhar, analisar isso, seria as tribos indígenas. Nas tribos indígenas há uma igualdade. Se você for ver. Todo mundo tem. Também discordo. Todo mundo tem a mesma oca, todo mundo tirando. Com exceção do pajé. Mas aí já tem. Mas aí tem outra questão, você está falando de o pajé e o cacique. Mas você está falando de tribo indígena de antigamente. Antônio. Sim, a gente está falando na origem da sociedade. Olha só. Eu estou falando do Homo sapiens. Até na origem, se você pegar a distribuição matrimonial, era na porrada. Não, mas é o mais forte. Mas a gente tá falando de outra coisa. Mas o que eu tô falando é violência. Existia desigualdade social. Existe. Assim, ó, você tá falando pra mim assim, ó. Os recursos são igualmente divididos? Isso. Em teoria. Na aldeia. Tô falando pra você na aldeia. Em teoria, sim. Mas você estudando de perto, você entende que lá também tinha desigualdade. Tinha o cara que comia mais, que tinha mais, e o cara que comia menos. Mas eu acho que aí nesse caso, você está confundindo... Eu entendi o que você quer chegar, mas eu acho que você está confundindo a discussão sobre igualdade social com hierarquia social. Hierarquia sempre vai ter, porque nós somos bichos hierarquizados. Que até da discussão do nosso podcast. Tem o macho alfa, então sempre vai ter. Sim. Então, isso aí eu concordo. Assistam lá. Isso eu concordo. Em termos naturais, nós somos primatas. E os primatas são hierarquizados. Você pode ver, tem o gorilão da bola azul lá que come todas as fêmeas. E a fêmea só consegue transar com os outros quando é escondida dele. Entendeu? Se você for olhar. Não falta comida. Isso, mas é pra todo mundo igual. O negócio dele. Ele pode comer desde que você não alimente mais o opositorzinho. Né? Mas isso que eu tô falando, gente. Sempre vai ter. Independente. Mas é diferente. Assim, você pode falar que é mais equacionada a situação, que é mais igualitária, que tem uma equidade. Assim, mas assim. Só te dar um exemplo básico. Hoje, qual a diferença entre você e o Elon Musk?
8 bilhões, não sei. Quase nada. 50 bilhões. Não, imagina. Ele aumentou essa semana, ele vai Não, eu tô chegando lá. E nenhuma dessas sociedades que a gente está falando, a diferença entre o pajé e o mais ralé era 50 bilhões de bananas. Mas é que tá, Entendeu? cara. Nunca foi esse fosso Mas social. não tem que. A gente não consegue comparar isso por causa da capacidade produtiva. Não, eu concordo. Como é que o pajé vai. Ele estraga, ele não sabe nem como armazenar isso. Mas os valores é diferente. Ele não vê sentido. Aquela sociedade não via sentido em acumular. Entendeu? Era sobrevivência. Era lista, outra, né? era isso que eu falei. Mas assim, ó, Isso Ela justamente só nosso passou a capitalista. acumular. a primeira oportunidade. Não, aí que tá. Só começaram a acumular, dividir mais as castas e ter um pouco mais de cuidado de proteção ali, quando você tinha uma outra próximo que ameaçava a sua. Tem isso aí também. Porque aí é o seguinte, tinha lá o grupo aqui, o grupo ali, pô, deixei de ser nômade. Vamos ficar aqui, comecei a plantar e tal. Pô, mas o vizinho ali não sabe plantar, ele vinha e roubava a minha produção. Sim. Então, peraí. A partir de agora a gente vai dividir, você não vai ser mais o arador aqui, não vai mais Você vai começar usar. a ser o. Você não vai mais usar a enxada, vai usar a mais lança. forte, Então você vai dar uma. Aí, tá vendo como a sociedade humana é uma merda? Então foi aí. Cara, foi aí. Eu não acho que é uma merda, mas... Foi aí que começou a celeuma. Porque aí os caras começaram a acumular riqueza. O Adam Smith fala exatamente isso. A merda começou quando cada um começou a cortar um pedaço de terra e falar, isso é meu. A posse, né? Quando Cara, começou isso. Eu já fui num Aí eu centro ia ser mais urbano, rico que o outro, né? Eu vou ser mais rico que o outro. E aí. O cara falou assim, ó, eu fui num tempo de Umbanda, o cara falou assim, perguntei pra ele, qual é o mal do ser humano? Ele falou assim, ó, todo mal começou quando a gente começou a ter posse, quando começou a chamar de meu. Isso, Aí, o qual é o Adam Smith problema? fala isso. É exatamente isso. Esse é quando começa o problema. E hoje, senhores? Belo fala isso também. Vamos falar da política de hoje. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês sentiram diferença na política hoje? Mudou a presidência. Na vida de vocês, eu não estou falando das decisões, das coisas assim. Ó. Politicamente a gente vê que muita coisa está sendo movimentada. Mas na vida de vocês hoje, na prática, no dia a dia, vocês sentiram alguma diferença? Vai falar você primeiro? Não, pode falar. Eu queria ouvir mais a Gi também. Eu tô prestando atenção aqui. Primeiro já eu falo, pode deixar. Eu vou mais pra parte prática da coisa. Então, eu vou falar por mim. A minha realidade, né? Eu senti muita diferença. Mas por N motivos. Primeiro, o bolsonarismo, principalmente Paulo Guedes, na minha opinião, era pior que o Bolsonaro, no meu ponto de vista. O Paulo Guedes congelou nós, servidores públicos federais, o nosso salário há 4 anos. Tá. Então, tipo, você teve influência, teve a pandemia, foda-se, ele falava, vocês não são demitidos. Na verdade, ele queria baixar 25% do salário de todo mundo. Porque já que ele não podia demitir, então ele queria, mas não conseguiu, graças a Deus. Uhum. Mas a compensação ele falou, então não vai ter aumento, e todo mundo sabe que uma pandemia inflacionou tudo. Sim. Então nós ficamos 4 anos, nós servidores públicos, ficamos 4 anos sem aumento nenhum, deixa eu só falar uma coisa pro público. O servidor público, ele não é igual ao servidor privado, no sentido de ter o acordo coletivo de trabalho do sindicato, em que aumenta. Não, a gente só recebe aumento Dissídio, com a lei. Não tem dissídio, exato. Nós só recebemos aumento com a lei do nosso órgão, no caso o STF, tem que protocolar uma lei no Congresso, e o Congresso colocar no orçamento e voltar ao aumento. O aumento, estou falando aqui, não é aumento de salário, estou falando reposição inflacionária. Sim. Tá? Então nós não tivemos 4 anos de reposição inflacionária. Seu salário desvalorizou durante 4 anos. 4 anos. Tá. O Lula, a primeira coisa que ele tomou posse, ele falou, a inflação, vocês estão sem inflação. Eu vou dar o negócio da inflação para vocês. Então só nisso no meu bolso eu já senti. Tá. Entendeu? Então isso é irrefutável. Um negócio desse. Segundo, a gasolina. Eu sinto que está mais barata, o álcool. Eu sei que ele está segurando, e ele segura, e foi a promessa dele. Entendeu? Então, Morro de medo. Então, a conversa sobre isso, a gente pode ter uma discussão sobre isso. Não, mas vai. Então, depois a gente volta para a pauta. Eu senti, a carne eu acho que está mais barata do que na época do Bolsonaro, que a carne explodiu o preço. E
a cesta básica de modo geral, tirando o azeite e algumas outras coisas, no governo Lula, não vou falar que não teve aumento, gente, teve aumento. Mas em comparação ao aumento proporcional à época do Bolsonaro, eu acho que o aumento do Bolsonaro foi mais... Mas pode falar que foi a pandemia, etc. Eu acho a justificativa. Eu falo assim, ó, por exemplo, na época do Bolsonaro, da pandemia, a gente teve uma inflação não nacional, a gente teve uma inflação mundial. Porque deixou uma cadeia produtiva. Todo lugar. A inflação foi... Você vê a Europa, que tinha juros negativos, passou a colocar juros positivos, porque começou a ter juros, de fato, na Europa que não tinha, por causa da inflação. Então... Foi um movimento. Eu não defendo nem o governo Bolsonaro. Eu só estou sendo sincero no que eu senti, entendeu? E é isso. Agora, não tem um presidente que fica falando bosta. Não, gente. O Bolsonaro fala. De novo, não. Não, Bolsonaro. Se colocar os dois nesse mesmo. No bostômetro, os dois falam muito. Quando o Lula pegar o cloroquina e dar pro AEMA, usar cloroquina, aí você fala que ele tá falando bosta. Só fala bosta quando ele tá dormindo, porque não é eu que escuto, é a Janja. Você é antipetista e você, tipo, o Lula espirrou. Nossa, que merda, o Lula tá espirrando. O Lula só fala merda enquanto tá respirando. Os dois não dá pra comparar. Não dá pra comparar o nível de bosta. Você falou da cloroquina agora, e como é que fica da AstraZeneca, que agora eles estão admitindo todos os problemas que tá tendo? A AstraZeneca? A AstraZeneca, inclusive, está pagando. Ela está pagando 70 mil famílias, se eu não me engano. Exato, porque ela de fato falou lá, não, realmente a nossa da contraindicação da pode trombose. Levar até a morte. Ela está pagando. Gente, eu não vi isso. Eu gostaria até de ver, porque eu tenho muito medo dessas notícias. Exato. Porque ela é muito de bolha bolsonarista. Eu fui pesquisar outras fontes. Se a Globo publicou, é porque deve ser verdade. Vamos brigar, né? Eu não digo da Globo. Mas aí, por exemplo, Nature, coisas sérias de vacina. Pesquisas sérias. Sim. Não pesquisa daquele 4 grupos antivacinas. Não. Então, o que eu acho que em relação ao Bolsonaro, o pessoal cai matando em relação à vacina, essas coisas, isso é a nível mundial. Então, uma coisa que ninguém conhecia, ninguém sabia. E mataram o cara, porque ele não queria comprar vacina, que não sei o que. Então, todo mundo crucificou ele por causa disso. E é uma coisa que ninguém sabia. Eu gostaria de ter matado ele entendeu? por causa disso. Mas por quê? Tentaram, né? Queria. Mas por quê? Se em nenhum lugar do mundo, ninguém sabia como lidar com isso. E por que só com o Bolsonaro você quer matar ele? Não é só o Bolsonaro. Eu posso falar tranquilamente. Se você fizer a conta, o Brasil, ele tem, se eu não me engano, acho que é 2% da população mundial, porque é 200 milhões, tem que fazer a conta. 7 bilhões, 700 milhões seriam 10%, então seria 1%. Assim, o Brasil tem, vou juntar aqui, acho que é 0,2% da população mundial. E na pandemia, a gente foi responsável por 1,3 mortes da pandemia toda. Tipo, não bate. Ou seja, o nosso presidente, a nossa forma de tratar a pandemia foi muito pior. A gente, proporcionalmente, o caso de 1.000 mortes por habitante, quando iguala, por exemplo, você quer comparar a gente com a China, mas a China tem 2 bilhões. Não. Na morte por 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, quantos morreram de Covid? O do Brasil é um dos 10 que mais mataram. Entendeu? Por quê? Porque a nossa... Mas o Brasil... Não, deixa eu terminar de falar. O Brasil tem um SUS que é foda pra caralho em termos de capilaridade. O Brasil sempre foi referência em vacinação mundial. Então, essa merda do bolsonarismo, a gente faz com que agora vacinas normais, não estou falando nem de Covid, vacinas normais diminuiu. Antigamente a gente tinha um nível de 85% da população se vacinar. Hoje, agora a gente estava tendo problema, a vacina da dengue, por exemplo, as pessoas não estão indo vacinar. Por quê? Por causa que toda propaganda de vacina, por causa do bolsonarismo, que um monte de gente hoje questiona a vacina. Mas são duas coisas. Entendeu? Não é não ir também não, né? Porque vai não tem, é outra coisa. Tem isso também. Mas eu conheço gente que não se vacina mais. Entendeu? Eu não tiro a razão, porque depois você vê uma reportagem dessa... eu tiro a razão sim. Vacina é algo coletivo, funciona. Quanto tempo demora para você ter a certeza de que uma vacina funciona? Mas, gente, vale a pena. Mas vale a pena. Não é uma coisa assim... Quando eu tô falando aqui
conta matemática. Digamos que o que você está falando é verdade, que eu não sei, eu quero dar procurar da AstraZeneca. Mas digamos que seja verdade isso. O quanto de gente, proporcionalmente, que morre de trombose, por causa da caralhada de que foi vacinado, proporcionalmente do que quanto de gente é protegida da Covid, vale a pena. Mas aí que tá. Essa conta vale a pena, é essa que é a questão. E os antivacina não contam isso na população. A proteção coletiva da vacina sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Gente, isso é desde como é que é o nome? Da gripe espanhola. Desde a gripe espanhola. A vacinação sempre vale a pena a conta. Por mais que tem morte súbita, vamos tirar duas gente, coisas. Se fizer a conta, vale a pena. É que essa treta aí, esse é o contexto. Tem que ver o contexto que o Bolsonaro foi vagabundo. Esse é o contexto. São duas coisas. Na pandemia, eu sou anti-bolsonarista total. A vacinação é uma coisa que precisa ser feita. Ela precisa ser educado o povo de novo, porque a gente era referência mundial. Agora é minha vez. Sim, calma aí, ô Lulista. É o seguinte... Sou lulista. Sou vacinista. Não. Uma coisa é o processo de vacinação, que inclusive o Brasil é um dos pioneiros, temos aí grandes laboratórios, Mauro Cruz, caramba e tal. É uma coisa, ponto. Ela é importante, tem que ser feita. Tal. Aí você vem num pequeno recorte, num micro recorte, que é aí sim a reclamação do uso de vacina, não é do processo, é da vacina sem o tempo de teste adequado. Ah lá, eu sabia. Exato. Eu sabia, não, desculpa, porque eu conheço, velho, eu sou um cara, modéstia à parte, eu sou doutorado em bolsonarismo. Eu falei que era mentira, saiu aqui no Estadão. Postal. Não, então, aqui, então, eu faço questão, porque, gente, isso é muita informação, pode até cair o canal, tá? Por causa de estudantes de vacina. Então, vou deixar claro, porque é mais uma fake news da bolha bolsonarista. Postagens enganam ao omitir que efeito colateral relatado para a AstraZeneca é raro e já era conhecido. Aí vem, síndrome de trombose com trombocitopenia, reconhecida pela farmacêutica A Justiça Britânica, foi listada por agência europeia em 2021 como uma diversidade muito rara após vacinação. Incidência no Brasil é de um caso a cada 100 mil, segundo o Ministério da Saúde. O que estão compartilhando? Que a farmacêutica AstraZeneca admitiu pela primeira vez que sua vacina contra a Covid pode ter efeitos colaterais graves. É mentira! Não, mas isso aí tá na bola. Não, é isso que eu tô falando. É mentira. O Estadão verifica e investigou e concluiu que é enganoso porque há omissão de informação. De fato, a AstraZeneca afirmou em documentos judiciais que seu imunizante contra a Covid pode causar efeitos colaterais raros. No entanto, conteúdos virais omitem que o efeito adverso relatado, a síndrome de trombose, TTS, é raro. A notícia foi originalmente publicada no jornal britânico neste domingo sob o título AstraZeneca admite que vacina Covid pode causar efeitos raros. É a manchete. Mas ele está falando, é mentira, porque ela admitiu isso em 2021. Ela não admitiu agora. Não, mas é que tá. Entendeu? E é raro. Novamente, é raro. Mas, gente, é a cada 100 mil. Aí é o entendeu? contexto, o recorte, a manchete. O que tá falando é o só seguinte, para mostrar que se você pegar, pegar a bula da Novalgina, vai lá, reações adversas. O que vai acontecer, então por isso que eu tô falando, gente, é o recorte. O negócio de remédio, a gente sabe, inclusive, como é que são feitas os testes dos remédios. Morre bicho, morre... O que a gente morrer mesmo, é teste pra isso. O que a gente está dizendo é o seguinte, aí a questão da vacinação, que é um processo importante, tem que ser continuado, tem que ser feito. A gente vai reclamar de uma vacina agora, e na nossa época a gente usava aquelas vacinas de, parece que dava em boi, né? Então, que é dado em boi, inclusive. Então é o seguinte, não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que acontece é que parte das bolhas aí dos desonestos intelectuais, e isso aí não é coisa de direita, porque a esquerda faz muito isso não também. Faz, mas com vacina não. Não, com qualquer outro assunto. Sim, ok. Eu tô falando de... Não, então, vacina garante vacina, bolsonarista então é o seguinte, a discussão é o uso de um produto sem o tempo de teste. Exato. Aí o que eu concordo em alguns aspectos só que aí a gente está falando, não é amor, né? Não é sunshine, né? É o seguinte, matematicamente,
essas reações adversas, estatisticamente, qual que é o percentual de que vai dar e de quantas pessoas vão sobreviver ou vão ser imunizadas. A mesma coisa, tem um monte de remédio. Viagra, por exemplo. Quanto tempo não morreu de ataque cardíaco? Muito. Aí o cara que se sentiu, porque ele tem uma concepção tal, a família vai lá e processa. Quantos processos essas farmacêuticas não pagam todo ano? Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é com a bolha e com a manchete. Tá? E aí o que não dá de novo, é você pegar, e a discussão, no meu ponto de vista, de você pegar um cara do espectro ou de um que defende algumas ideias, e por causa de um idiota que escreve uma bosta dessa para espalhar, você pegar todo um grupo e dizer que todo mundo é assim. O que acontece hoje, infelizmente, dada a liberdade de expressão, a chance de você postar isso num grupo de Facebook, num grupo de WhatsApp, e isso se proliferar e virar realidade, o problema hoje é que isso é uma verdade. O cara coloca uma fake news, de repente, porque o jornal... E a desvirtualização de um negócio, de um contexto, de um processo, de um julgamento de um cara na Inglaterra com um caso aqui. Então, assim, aí vem o extremismo, vem a Não, mas é desonestidade mesmo. Você pegar a informação esse cara tem que tomar de 2021, fingir que como fosse de agora que a AstraZeneca admite, pra desinformar as pessoas. Eu nem culpo vocês. Eu já caí em várias fake news disso. Meu telefone tá gravando. Procura a notícia original. Você vai ver que ele cita lá, não é nem a questão do efeito colateral. Ele fala sobre indenização de famílias. Entende? Então, assim, quando você pega assim, você lê a notícia, você fala assim, cara, tem alguma coisa errada. E vamos ser sinceros, vamos para a teoria da conspiração? Irmão, esse é um problema. Não, vamos para a teoria da conspiração? Vamos para a desinformação. Agora vamos explodir. 2 anos de pandemia. Quantos casos de dengue a gente teve? Dengue? Dengue? Quantos casos a gente teve de dengue? Tá tendo dengue? Se eu não me engano, a última vez que saiu foi 3 milhões. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Covid, não sei. Durante a pandemia. Não tinha. Você não escutava. Você não via falar. Meu irmão, você perguntava para as pessoas, chegava lá, não. COVID, isso é outro recorte. É outro recorte. Na pandemia... Eu não vou, gente, eu sou... deixar bem claro, eu tenho uma reputação a zelar, eu sou totalmente contrário a esse... vocês vão me falar que teve gente que teve outros problemas e era Covid. Colocou Covid, morreu de Covid. E não era. Não era. Mas tá a mesma coisa. Quanto? Não, é o que eu tô falando, não tem como ter estatística. Não tem estatística. Não, quem pode ter tido, sei lá, 100 casos, 1000 casos? Eu vou te falar agora, eu vou te falar do caso aqui, meu. Não, vocês vão negar que houve pandemia, vão negar que houve pandemia? Não, eu tô dizendo o seguinte. Não, pelo amor de Deus. O que a gente tá dizendo é o seguinte. O grande problema é que a gente não tem números reais. Por exemplo, hoje estamos vivendo um surto... Uma epidemia. Uma epidemia de dengue. Sim. Tudo é dengue. Sim. Aí você fala assim, inclusive quando é Covid. Virou dengue. Virou dengue. Aí o cara fala o seguinte, não, isso é dengue. Aí o cara foi lá, fez o teste, depois de um tempo... Era Covid. Era Covid. E o médico... Provável que aconteça isso. Não, acontece pra caramba. Aí eu tô dizendo... Vamos lá. Conspiração é um negócio planejado? Não. É vagabundice mesmo. É preguiça às vezes mesmo e às vezes a falta de estrutura para avaliar e verificar. Aí eu tô falando do sistema de saúde. Sim. Aí você fala o seguinte, eu vou lá, eu tenho um plano de saúde. A gente foi fazer o teste de dengue, aí o plano de saúde falou o seguinte, o hospital, olha, não temos. É melhor você ir no postinho para fazer o teste do negócio. Aí você vai no postinho, não tem. O meu recado no cara foi assim, eu te pago porque é para você ter. Porque se eu não te pagasse, eu ia pro postinho. Eu pro direto. Então, porque parece que tem aí você melhor mesmo. Aí, por exemplo, o cara colocou dengue. Então tem os dois casos. O que eu estou falando é o seguinte, é que algumas pessoas desonestas, e aí não é de um lado de outro, é de todos os lados possíveis, pegam um recorte, uma coisa e transformam em outra. Foram feitos 3 testes, de dengue inclusive, e não deu dengue. Em quem você está falando isso? Numa pessoa da minha família. Ah, tá. No quarto deu.
Pô, mas era outra coisa antes? Não, é uma questão biológica, para aquela pessoa não. Quando dá reagente, né? Aí, outra coisa, só que você vai lá, aí tem o contrário. Ah, não, é dengue. Foi lá e fez teste, era Covid. E aí você tem os H1N1, tem outras coisas. A gente está vivendo numa época que virose, vírus e tal, só que o que acontece, você não sabe hoje, porque a maioria dos efeitos, né, dos sintomas, são praticamente são os mesmos. Uma grande maioria são os mesmos. Então, na dúvida, o médico assim, e aí é um problema que eu relato do nosso sistema, não do sistema, mas às vezes do profissional. Para ele é mais fácil. Todo mundo tá com dengue? Vou pôr dengue. Não, que isso aí é ok. Tá? Então, assim... Eu acho ok. Aí vem um cara, um especialista, vai lá e coloca uma manchete, um negócio desse e virou regra. Não, ok. Sim. O que eu tô falando aqui, e que eu fiquei um pouco revoltado, até peço desculpa, é porque, assim, teve uma teoria de conspiração na época da pandemia que o pessoal falava que tava pondo que as pessoas estavam morrendo de Covid para derrubar o Bolsonaro. Não. Teve gente que falou isso. Mas teve gente que... Não, você sabe. Não, gente, teve gente isso. Mas teve gente... lembra quando começava a aparecer na televisão? Mas tem gente hoje que fala que o STF lá, o cara ele mexeu nos votos, e aí? Mas eu tô falando. Por isso que eu falo assim, gente, esse assunto, o assunto da pandemia me pegou muito. Eu fui pessoalmente afetado. Seja por pessoas próximas que eu perdi, seja porque eu tive uma depressão, quem me conhece sabe, meu divórcio foi na pandemia, eu tive uma depressão fodida, então, tipo assim, eu personifiquei tudo isso no Bolsonaro mesmo. Entendeu? Então, tipo, a pior época da minha vida... terapia. Não, é que o Bolsonaro representava tudo de merda naquela época. De fato, ele representou mesmo. E é diferente. Isso não faz eu odiar os bolsonaristas. Tem muitos amigos... Minha mãe era bolsonarista. Eu vou dar minha opinião sobre Bolsonaro e pandemia. Minha opinião ele foi muito idiota ao se comunicar. Ele foi um péssimo comunicador. Péssimo comunicador. Mas aí tem um problema de tempo, né? Sim. Foi e ser. Porque ele é idiota. Ele é. Comunicação. Comunicação, ele é ruim. Ruim. É ruim. Mas assim, se você pegar a cronologia do negócio, ele estava esperando sair, já estava em processo, estava esperando sair a Anvisa, liberação da Anvisa para comprar vacina. Tinha tanto processo. O processo estava rodando. O tempo... Não, discordo. Eu vou te falar. Sabe por que ele comprou vacina? Porque o Dória pegou a vacina aqui da chinesa primeiro. Beleza. Quando o Dória pegou aqui, ele falou, não, se essa vacina der certo, eu vou perder a eleição, não sei o quê. E aí ele foi atrás da vacina, ele mudou. Mas eu lembro de tudo, gente. Eu lembro de tudo do que ele fez de merda. Mas aí eu vou te falar o seguinte, você pegou a sua bolinha também. Eu lembro, eu lembro de tudo. Essa notícia aí é da sua bolha. Da mesma forma que você falou da bolha bolsonarista, da bolsa lulopetista. Tinha essa bolinha aí que falava assim, tinha um processo... O que é a grande falha... que eu acredito dele, a grande falha, e aí, não sei se é dele ou da assessoria dele, mas é dele porque ele que... o último responsável é ele, né? Porque é o seguinte, eu tenho certeza que ele acreditou que esse negócio ia ser rápido, como Isso aí! Aí ele falou... no negócio do rebanho. Ele acreditou no negócio do rebanho. Ele acreditou. Ele falou assim, vou fazer o processo normal... É isso. E vai ficar resolvido, e aí depois eu compro direitinho, bonitinho, beleza. Ele achou que ia ser igual a HN1 do Lula. Que aconteceu exatamente, mas porque foi geral. Todo mundo sabe que quando veio em novembro, dezembro, janeiro, o pessoal, ninguém adiou carnaval, ninguém adiou por causa da economia, dinheiro. Exato. O que aconteceu que o time virou e eles foram uns paquidermes, não tiveram tempo de agir, aí vira um cara que é extremamente... como é que eu vou fazer isso falar isso sem ser processado? Mas é um cara que sabe lidar com o marketing público, que é o Dória, e tanto que ele foi eleito pelo Bolsonaro e depois disso morreu. Tá? Então, ele é um cara que ele é extremamente calculista nisso. Ele falou, agora eu se consagro. Foi isso aí. E o outro perdeu o time. É isso. Aí ele correu. Mas assim, porque ele queria que o pessoal morresse? Não. É que todo mundo acreditou, e aí tem um negócio da bolha bolsonarista e a bolha lulopetista também,
que é a coisa do Drauzio Varela falar. E foi retirado do contexto. Todo mundo viu que ele falou uma coisa e depois falou, voltei atrás porque eu errei. Porque eu acreditei como todo mundo acreditou. E não era só no Brasil, isso era uma questão mundial. Ninguém sabia muito bem onde O é que estava pisando. Giroba entrando. Ninguém estava sabendo muito bem. Só que ele não teve a velocidade ou não quis acreditar. Isso aí. Ele falou assim, ó, e se eu faço um movimento, antecipo e dá merda? Eu tô ferrado. Gente, vamos ser Aí sinceros. ele fez o movimento antes e falou, agora tem que ir atrás. Exato, mas vamos ser sinceros. Vamos. Eu acho que ele perdeu a maior oportunidade de virar o maior estadista da história do Brasil. Concordo. Eu acho. Beleza, Porque se concordo. sou eu com a caneta, Concordo. Antônio, eu chamo a população, faço policiamento oficial, não idiota que falou gripezinha, eu sei que foi tirado do contexto, mas ele falou não sei o que é de atleta, não sei o que. Mas gripezinha tem lá do outro. Não, ok, mas ele repetiu. Não, ele foi Sim, idiota. sim. Aí a gente Mas tá no não foi- contexto de ser idiota, não sei me comunicar. Entendeu? Mas assim, eu acho que qualquer cara que tem um mínimo de tato, que é um estadista, sabe que a pandemia era uma puta oportunidade de unir o país. E ele não. Ele fez. aí Ele ele é dividiu uma- mais ainda. Ali ele era pra ter falado: não existe esquerda e direita, existe brasileiros. Então. Eu quero ir pela vida. Ele era pra ter chamado o Lula na cadeia e dar a vacina. Eu teria feito a puta propaganda. Eu teria vacinado o Lula, eu teria me vacinado, teria vacinado todo mundo. Entendeu? Eu teria feito. Mas E aí- iria unir o país. Ele não. Mas aí Ele existe não uma fez falha, isso. Ele não fez isso. Existe uma falha. Entendeu? Ele quis. Que é a que eu entendo que ainda existe hoje no novo governo. E eu acho, não só acho, mas na minha convicção, esse é um mau exemplo que tem se seguido, e aí vocês falam da política de hoje, que é uma nova forma de governar. Isso virou case... Governar pelas bolhas, né? Não, e é o seguinte, não é nem pela bolha. É o seguinte, o cara governa de cima do palanque. Isso, não acaba a eleição nunca. E o cara tem que entender Posso pegar? que uma coisa é a campanha, uma coisa é você discutir política programática, e depois que você venceu a eleição, acabou. Agora você vai governar para todo mundo. Todo mundo. Não existe mais o adversário, a oposição, ela vai continuar existindo no aspecto político. Mas para a população, acabou, amigão. Concordo. E o que eu vejo nos políticos hoje é que o cara desce Alimentando da isso. porcaria do palanque. Continua Concordo de Ele plenamente. acha que ele tem que governar só por causa dele. Aí eu digo o seguinte, se o cara só discursa, mas age, depois ele fala não. Aí é o que o pessoal tenta falar do Bolsonaro. Não, mas depois ele foi. Só que é o seguinte, ele ficou no discurso e na ação. Viu que ia dar merda? Opa! E aí, perdão, hoje é assim. O cara discursa e age como se estivesse em campanha ainda. E ele esquece que acabou isso, migão. Ele já tá Ele com já voto ganhou, ali. né? Ele já ganhou. Vamos agora governar para É pra todo mundo. todos. E aí, o que eu vejo falando hoje do governo atual, que ele fala isso, que o discurso é uma coisa, reconciliação, reconstrução, cacete a quatro, só que ele não desceu do palanque ainda, nas ações. Porque no discurso é discurso. Você tem a bolha, você vai agradar o teu cara, mas são as ações. Então, o que eu critico hoje, e eu vejo aí no cerne, no dia a dia, na tentativa de malandragem, de enganar o eleitor, é que o cara... O exemplo, que eu falei que eu não ia voar não ia dar uma voadora logo de cara, quando o cara muda de partido, muda de... Não só de partido, mas de postura. Né? Acontece muito hoje. Que não funciona, não tem ônibus, não tem médico, não tem isso, não tem aquilo. Acabou a eleição, o cara sumiu. Não fala mais nada. É só você verificar quantos cargos ele já tem na administração. Sim. Isso é nojento. Isso eu acho nojento. Aí não é espectro político. Ele deixa de ser É oposição. A ideologia. Não, o cara na Câmara, na Assembleia, no Senado, o discurso, ele continua até, ele é mais moderado, você percebe. Mas ele continua falando. Mas os votos não. O voto não. Porque normalmente
fora os votos abertos, tem muito voto ainda fechado de bancada. Na Câmara é mais fácil ver do que na Assembleia, porque lá você tem o voto, né, das lideranças. Sim. Na Câmara você vê mais fácil. Câmara de Vereadores, tá falando? Na Câmara dos Vereadores você vê mais fácil. Porque o cara, não, porque o prefeito... Aí você vai olhar no painel, mas ele votou igual. Ele votou a favor do prefeito? ele tá denunciando não sei o que aqui, mas votou a favor do prefeito? Não, é porque neste caso... Então, assim, é a questão do... Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Porque aí, ao mesmo tempo... Tem caso que realmente pode, tá? Que pode até bom. isso que eu ia falar. Porque Pode ser que... uma das minhas maiores críticas ao PT, e nessa parte o bolsonarismo, eu sempre falei que o bolsonarismo ele pegou um petismo e dobrou a aposta. Ele pegou o que o PT. Ele pegou pior que o PT tinha e aumentou. Que era o quê? Eu sou um cara de centro-esquerda, eu sou um trabalhista. Eu tenho críticas severas ao PT. Eu sou um brizolista. Então, Brizola tretava com o Lula, puta pra caralho. E uma coisa que eu odiava, que o PT chamava... O PT chamava o Brizola de oportunista político, por causa disso. Porque o Brizola falava, eu sou oposição, mas eu não vou votar contra o Brasil. Porque existem projetos bons. Sim. O PT não, o PT sempre foi uma posição sistemática. É do ruim, fulano, tchau. mas é do PSDB? Vou votar contra. Não importa mas se o vai ser projeto é bom pro bom. país. Não, foda-se. Vou votar contra. Por quê? Porque ele quer firmar a posição de oposição. Quem tá fazendo igualzinho o PT faz? O bolsonarismo. Entendeu? Então tipo... Não é, né? É claro que É um é. discurso. Que discurso? Não volta agora do cara lá do Marielle? Os caras votaram a favor de um cara que é envolvido com milícia. Até liberar a emenda, depois todo mundo vota. Não, você tá confundindo o bolsonarismo com o Centrão. Não. Eu tô falando Nicolas Ferreira. Nicolas não é bolsonarista. Carla Zambelli. Não é. Se Carla Zambelli não é bolsonarista e Nicolas Ferreira não é bolsonarista, quem é bolsonarista? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Não, aí ele é Bolsonaro. Porque ele é Bolsonaro. Isso é verdade. Agora, eu chamei claro, esses todos são apenas oportunistas. Eles falam, discursam para uma bolha que os levou lá e os mantém, porque tem um volume grande. Aquele negócio de abraçar a bandeira. Sim. Tá indo junto, né? A grande questão, aí a gente pega, por exemplo, assim, o Nicolas é uma situação até um pouquinho diferente, porque ele tem uma questão particular, do jeito dele, assim, negócio de igreja, coisa e tal, da Carla Zambelli, por exemplo. Porque a Carla Zambelli, ela é muito mais oportunista. Sim. Porque ela vive enraizada. Mas o que por exemplo, hoje, a minha avaliação de qualquer um é do conjunto da obra. Porque nem sempre o voto dele é para ser sistemático, nem sempre o voto dele é porque o negócio é bom, porque ele está votando porque teve alguma coisa, né? E nem sempre também está votando contra porque porque era ruim e ele é ruim. A gente tem que dar uma olhada com muito mais Então, essa o que eu vejo que, infelizmente, esse pensamento político altruísta de não, eu vou votar porque é bom, isso. Ele é mínimo. Claro, Raro, então, isso é merda. Mínimo. Isso é merda. Raro. É raríssimo. Então, não vou falar do Nico, vamos falar da Carla. Pode acontecer. Mas a grande maioria... Por exemplo, tem aquela menina do PDT também, que ela que ia ser expulsa, que não sei o quê. Tabata Amaral, você tá falando? Eu acho que ela teve um voto que ela foi ela votou a favor da reforma da Previdência. E a gente... E o PDT era contra a reforma da Previdência. Não importa. Mas ela votou contra... Ela falou que ela votou... O partido mandou ela votar contra, ela votou a favor por uma questão ideológica. Sim. Ela entendia que a conta não ia bater. Existem algumas coisas. O que eu vejo é o seguinte, existe. Não vou dizer que não existe. Que não tem político bom, tem uns caras que são realmente muito trabalhadores, os caras que... Tem. Agora, o que a gente vê, infelizmente, é que a grande maioria é o seguinte, não importa se o projeto é bom ou é ruim. Sim. Eu vou votar contra. Não, mas vai liberar a emenda. Então eu vou votar a favor. Então isso que me mata. Eu vou não sei o quê. Aqui no meu bairro, esse prefeito é um cretino. Teve cargo? Não, pensa bem. Eu tava vendo, vi melhor, não tem dinheiro. Ele tá trabalhando, tá se esforçando. Ele reformou 2 hospitais. Fachada, ele pintou 2 fachadas. Pintou a quadra aqui, tá bom pra caramba. Ô, João, deixa eu interromper um pouquinho. O papo tá excelente. Queria pedir para você que está assistindo aí, curtir o vídeo, comentar, deixar a sua opinião. Sim, vamos para as considerações finais? Vamos aí, pô. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês. Cara, bate-papo incrível, rendeu muito. Cara,
é papo para 3, 4, 10 podcasts aí, porque é muito assunto. Política é muito complexo, não é fácil de se entender. Isso. É complicado, mas agradeço, né? Agradecemos a presença de vocês. É bom. Eu acho que vai gerar bastante corte, hein? Vai ter uns cortes legais aí, velho. Nossa! Vai. E nem teve agressão. Nem teve agressão, nem precisa Ainda. pegar. E é isso, gente. É isso. Queria agradecer mesmo. E podcast de vocês, Narrativa, como é que tá no Instagram? Não, a gente tá com o YouTube só, É. tá? E Narrativa Podcast. Narrativa Podcast. A gente começou pelo YouTube primeiro, pra gente começar a entender se ia dar certo também, né? O Isso. projeto. A partir de agora a gente tá retomando, porque a gente ficou um tempo, né? Porque a bancada se dividiu. Aí, como O nosso corpo técnico mudou, a gente vai... E agora a gente vai retomar. Devemos voltar agora em maio ou junho. A gente deve voltar com o Narrativa. Mas tem uns vídeos legais lá, tem uns cortezinhos. A gente fala um pouquinho sobre isso também, né? E aí, ele odeia pela questão do Bolsonaro, só consideração, né? Falando do Narrativa, ele odeia o Bolsonaro porque é um lupetista. Que absurdo. Eu quero que ele se lasque, porque ele fez eu perder um jantar. É verdade! Gente, ele finalmente me pagou. No fogo de chão, ele me pagou. Paguei. Ele pagou. Eu quero que ele se lasque, nunca mais volte ao poder. E, assim, estamos voltando. Obrigado pelo convite. Isso foi maravilhoso, participar. Foi muito bom. E assim, vejam lá, assistam a gente. Isso. A gente deve voltar em um novo formato, com programas diferentes. Legal. A gente quer fazer um outro programa aí, a gente não vai entrar em detalhe porque vai que muda. A ideia é mais voltado para Guarulhos, vai região, e um outro na geral. E vamos fazer mais crossovers, assim. Essa mistura Lógico, é muito legal, lógico. pô. Isso é Eu da gostei hora pra demais. E caramba. vocês perceberam que conforme for, dependendo da narrativa que você quer impor, um lado é bom, o outro é ruim, o outro é ruim, o outro é bom. E dependendo, um cara pode virar um santo sendo um filho da puta e outro sendo filho da puta pode virar um santo. Né? Então depende de que lado que você tá. Depende da narrativa. Da narrativa você constrói. É isso. É isso aí. E foi um prazer, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Agradeço. Obrigado. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Até a próxima. Muito obrigado. E partiu. Partiu.